Oi gente, boa tarde, meu nome é Yasmin, eu sou a irmã da Samira. E eu resolvi subir esse vídeo. E desculpa a equipe, não avisei ninguém, pensei nisso agora, resolvi gravar, resolvi postar. Por diversos pontos, né? Eu acho que o que vem acontecendo com a Samira nos últimos dias, os ataques que ela vem sofrendo, passa de todos os limites. Passam de uma questão de jogo. E isso ultrapassa não somente para Samira, mas também para quem é da família e para quem é amigo dela também. Todos estão sofrendo ataques, todos estão recebendo mensagens muito pesadas que envolvem ameaças de. Isso é muito preocupante. A gente está falando de uma sociedade adoecida. E para a gente falar sobre esse movimento, é preciso a gente bater num ponto que eu vou trazer para vocês também. A desumanização da imagem de alguém. E esse é um ponto, um tema que eu estudo e eu gosto muito de falar, porque é um tema urgente. No caso, no exemplo que eu uso, a questão da desumanização de alguém, de uma pessoa, um ser humano, eu uso em relação ao povo árabe, ao povo palestino, que de certa forma ele é desumanizado, né? Pela mídia ocidental, pela grande massa ocidental, a ponto de ser colocado como bárbaros, como cruéis, e que de certa forma merecem. E isso é uma barbárie, porque a gente desumaniza, tira aquela pessoa como um ser humano que tem sentimentos, que tem família, que tem uma vida, e permite que coisas terríveis sejam faladas por ela. Sobre ela, no caso. E óbvio, eu não tô aqui para comparar a Samira com o sofrimento do povo árabe, do povo palestino. Não. Samira tem sim descendência, mas não é essa a minha intenção. É trazer novamente o assunto desumanização da imagem da pessoa de alguém, onde a partir de uma desumanização as pessoas se sentem, e isso é preocupante, se sentem confortáveis o suficiente para abrir um space e desejar a morte dela. Se as pessoas se sentem confortáveis o suficientes para mandarem mensagens ameaçando, não só ela, como a família dela, das coisas mais terríveis que vocês podem imaginar, e eu não vou expor aqui. Até mesmo porque tem muitas dessas mensagens que já estão sendo recorridas de forma jurídica. PC, tudo encaminhado direitinho. A partir da desumanização também que se tem da imagem da Samira, outro ponto que a gente tem que falar é a questão do linchamento virtual, que é promovido contra alguém. E a gente já viu o que o linchamento virtual pode promover. Há poucos anos atrás a gente teve um caso de uma menina que, a partir de páginas de fofoca que noticiaram uma fake news, essa menina cometeu. A gente já viu casos também de um linchamento virtual com uma fake news que começou na internet, onde foi parar pessoalmente e essa pessoa acabou morrendo. Mataram essa pessoa. O linchamento virtual é perigoso. A falta de profissionalismo que induz a esse tipo de comportamento de desumanização e incentivam esse linchamento é extremamente perigoso e não é nada profissional. E ao mesmo tempo que essas pessoas criticam a Samira, vale tudo por dinheiro, eu me pergunto, vale tudo por like também? Porque hoje a gente vê que falar qualquer coisa que não seja relacionado, até mesmo a Samira, mas falar de um comportamento que é questionável, que não seja sobre a Samira, mas sobre outra pessoa que em algum momento teve algum impasse com ela, essa pessoa leva hate. Essa pessoa é cancelada também. E isso também é de se questionar tamanho fanatismo e histeria. Isso a gente chama quase que uma histeria coletiva, um efeito manada, um efeito de massa que a gente vê, né? E já não é a primeira vez que a gente vê esses efeitos acontecendo na sociedade. Hoje muitas pessoas
amigos da Samira, família da Samira, mandou mensagem falando: acolhem ela vai precisar de muito acolhimento. E, gente, é claro, pra quem tá aqui olhando esse vídeo, eu sei que vai ter gente que vai meter hate, vai meter o pau, tá tudo bem. Eu já imagino que isso vai acontecer. Mas pra quem tá aqui assistindo, preocupado com a Samira, pode ter certeza que a Samira vai ser muito acolhida e muito bem recebida. Porque ela tem amigos aqui fora, ela tem família aqui fora. Eu sou irmã dela, eu nunca vou soltar a mão dela. E muitos desses amigos mandaram vídeo já, relatos, que vão ser mostrados para ela, dizer que ela tem pessoas aqui fora que amam ela. Samira entrou para jogar com pessoas que ela nunca conheceu e que ela vai ter que conviver por 3 meses, que tá convivendo ali. E convivência é difícil. Se dentro da nossa própria casa a gente tem impasses com pessoas que a gente ama, quem dirá com desconhecidos? E um assunto importante, eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas que eu não poderia deixar de trazer. O que tem sido usado sobre o câncer da minha mãe e a bolsa de estudo da Samira. E isso é algo baixo, extremamente baixo, que tem sido usado. A Samira, num recorte com a Milena, ela conta um pouco da história dela, que ela sai de casa com 14 anos, porque ela não aguenta alguns xingamentos, e ela consegue essa bolsa porque ela não podia cantar, e as pessoas juntam esse recorte com a fala que a minha mãe estava com câncer. E aí as pessoas estão usando isso para falar: bom, mas a mãe estava com câncer e ela queria ficar cantando em volta, e que egoísta, ela abandonou a mãe com câncer. Gente, isso é um absurdo. Quem conhece a nossa família ou conhece a Samira sabe da nossa história. A Samira, quando era pequena, tanto eu, teve uma época que meu pai estava desempregado e ele que acabou cuidando da gente. E o meu pai sempre era um homem mais, como eu posso dizer, faca na bota, muito rígido. E muito a partir das vivências e ciclo de vivência dele, do que ele é acostumado. Hoje meu pai, ele passou por diversas mudanças. Mas naquele momento, em que a Samira tinha entre 13 e 14 anos, meu pai estava desempregado e ele que ficava em casa para cuidar da Samira enquanto a nossa mãe trabalhava. Na época eu também já trabalhava, eu também já estudava, eu voltava só da noite para casa. E a Samira não aguentava mais as brigas com meu pai. Eles já conversaram, já se entenderam. Meu pai já pediu desculpa tanto para Samira quanto para mim. Hoje a gente tem uma boa convivência com meu pai, com minha mãe, com todo mundo. E muito disso que a Samira traz sobre o cantar é porque meu pai não tinha paciência. A Samira ficava ali cantarolando quando ele queria assistir uma TV e ele, cala a boca! E eu tô rindo, mas não é nem pra rir. Isso é preocupante também, não é uma forma de tratar alguém. Chegou um ponto que a Samira não aguentou. A Samira quis estudar, quis sair pra fora, até mesmo porque em casa ela não tinha eu, ela não tinha minha mãe, ela acabava vendo a gente só da noite. E ela não podia fazer nada também, ela não podia sair pra rua, não tinha com quem sair. Nesse meio tempo, ela vai atrás de uma bolsa num internato em Taquara. Ela consegue, ela já tinha na verdade essa bolsa porque a minha mãe trabalha na mesma rede dessa instituição. Só que aí faltava, ela não foi uma bolsa de 100%, ela recebe metade dessa bolsa, 80% se eu não me engano, e o restante foi, como é que eu posso dizer, adotado por uma pessoa. Isso é muito comum em instituições. As pessoas adotam esse restante de mensalidade que faltam, pessoas que têm uma estabilidade financeira, e muitas vezes não sabe nem quem está adotando, quem é o educando que ela adotou. Assim como a gente não sabe quem é essa pessoa que nos ajudou. A Samira conseguiu a bolsa. Quando a Samira consegue a bolsa, foi na mesma época, no mesmo mês, que minha mãe descobriu o câncer de mama. E foi um momento muito delicado para toda a família. A Samira, ela quis desistir. Só que aí eu não deixei, nem minha mãe deixou. A gente disse pra ela
vai, que é uma oportunidade única de estudos. E eu peguei e falei pra ela, eu disse assim, eu tô aqui, o que a mãe precisar eu vou ajudar, eu vou cuidar, vai. A Samira não ficou lá o resto da vida dela. Todo final de semana, a Samira vinha pra casa, ficava com a minha mãe, enquanto eu, saía e deixava ela com a minha mãe, a gente revisava. Em procedimentos mais difíceis durante o tratamento, a Samira faltava a aula para ficar junto com a família, para ficar junto com a minha mãe. Usar o câncer da minha mãe é extremamente baixo. Induzir uma linha de pensamento que a Samira foi por um internato, por uma escola, em que ela era R$2.000, gente, não tinha condições nenhuma de pagar isso. E o mais grave, falar que uma menina de 14 anos foi vendida para alguém que pagou os estudos dela. Isso é grave. Isso mostra o adoecimento de uma sociedade e mostra que uma desumanização de alguém, da imagem de uma pessoa, faz com que as pessoas falem, movida por muito ódio, movida por um movimento em massa. Eu não julgo essas pessoas. Na verdade, eu julgo sim, vou fazer que nem a Samira. Eu tenho pena? Não tenho pena, não. Só que uma coisa que eu nunca vou desejar é que essas pessoas passem pelo que a Samira e a família dela e os amigos dela estão passando agora. De receber todos os tipos de coisa. Isso eu não desejo a ninguém. Nem o pior criminoso. Porque aquele criminoso tem leis que vão redigir conforme o que é preciso. Mas atrás de um criminoso vai ter uma família também, pessoas que não tem nada a ver, são seres humanos. E além de tudo, quando a gente fala sobre criminoso, a Samira não cometeu nenhum crime. A Samira não teve nenhuma fala em nenhuma atitude criminosa. Em como a gente já viu em outros realities, em outros momentos. A Samira não teve nada disso. A Samira é uma menina esforçada que entrou pra jogar e que disse antes de sair: preciso mudar a nossa vida, eu preciso mudar a vida dos meus amigos. Inclusive, uma semana antes dela entrar, eu fiquei junto com ela, ela fez uma lista de pessoas que ela disse: eu preciso, depois que eu conseguir número X de seguidor, essa pessoa tem que aparecer nas minhas redes, porque eu sei que essa pessoa quer isso, quer aquilo. Porque a Samira tem muito na Praia do Rosa amigos que querem ser músicos, que investem na música, que investem em outros tipos de arte. E a Samira disse: isso vai ser tão bom, mana, porque eu vou levar essas pessoas. E essas pessoas, eu vejo que são amigas da Samira, que têm dado mensagens diariamente e gravaram relatos. As pessoas com que a Samira trabalhou, em que fizeram questão de falar da correria dela, de como a vida dela não é fácil. E a gente sabe